Olá! E aí, meu povo, tudo bom? Apareci aqui hoje para falar um pouquinho sobre um assunto que eu tava devendo para vocês aí, que é o congelamento de óvulos. Tava devendo para vocês aí, que eu comecei a falar sobre o assunto algumas semanas atrás, aí fui deixando de lado, acabou que eu não voltei para poder contar mais para vocês com detalhes. Não contei porque eu acho que algumas coisas que são muito técnicas e para mim é difícil de explicar. Mas vou contar pra vocês o que está acontecendo comigo, o que aconteceu aí nos últimos dias, pra vocês entenderem um pouquinho da minha experiência aí também com tudo isso que está acontecendo. E vou chamar aqui hoje a doutora Camila, que é a minha ginecologista, que tá me ajudando com tudo aí. Tá sendo um amor comigo, tá me ajudando pra caramba, tirando todas as minhas dúvidas. Ela se aceitou o meu convite aí, que vários de vocês mandaram perguntinhas aí pra poder vir aqui e responder pra vocês. Então resolvi fazer essa live aí pra poder tirar todas essas dúvidas, que eu sei que tem muita mulher e homens também, muita gente que tem a dúvida aí de como que funciona esse processo. Vamos ver se eu acho aqui, ó, a doutora Camila, pra ver se ela entra aqui. Apresentar vocês a ela, que é uma fofa, gente, uma princesa. Deixa eu ver se ela já entra aqui pra falar com a gente também. Peguei várias perguntinhas aí de vocês aí que vocês mandaram, que eu coloquei uma caixinha de perguntas essa semana. Tô com várias perguntinhas aqui de vocês para poder facilitar aí pra gente descobrir aí algumas coisinhas, vocês entenderem o que tá acontecendo, saber como que é. Doutora Camila, maravilhosa! Tudo bom? Ih, não tô te ouvindo. Não tô ouvindo. Será que tem que estar sem som? Ih, não tô ouvindo. E agora, gente? Falhas técnicas, faz parte da vida. Tá bom, beleza. Ela vai sair e vai entrar de novo aí pra gente ver se a gente consegue escutar ela pra poder ver se a gente resolve isso daí. Linda ela, né? Ela é maravilhosa. Ela arrasa, gente. Além de linda, super inteligente. Tá me ajudando muito aí, ó. Tirando todas as minhas dúvidas. Tenho certeza que ela vai tirar de vocês aí também. Eu já tá perguntando. Aí, agora estou ouvindo. Deixa eu ver se foi. Agora apareceu? Aí, agora foi. Que delícia! Foi. Mulher, o povo tá tudo curioso aqui. Já que eu recebi, foi muita pergunta. Muita pergunta. Eu recebi muita pergunta aqui também. Até anotei pra gente não esquecer nada. Não dei nenhuma resposta pra ninguém. Né, eu falei pro pessoal, porque eu cheguei e falei do congelamento, acabou que eu não falei pra ele como tinha sido o meu processo. Aconteceu aí um imprevisto no meio do caminho. Nossa. O meu caso que aconteceu, aquele um caso em 100 que nunca acontece, aconteceu comigo. Então, a gente tinha colocado umas datas certinhas, né, pra poder a gente fazer a coleta dos óvulos, né? É isso? Me corrija se eu tiver falando alguma coisa. Tá certinho. Não cresceram o suficiente para essa retirada. Eles não, eu não sei como seria o nome correto de falar, mas eles não cresceram o suficiente, mesmo com a medicação. Então a gente preferiu pausar depois, entendeu? Tá começando a fazer, acho que na próxima semana que já começa a aplicar aí o medicamento. Mas vamos lá, vamos explicar para o pessoal como é que funciona assim, o que seria a princípio o congelamento de óvulos, assim, depois a gente faz perguntinhas mais específicas aí. Tá. Então, assim, né? A Sara me procurou lá no consultório tem uns 2 meses, mais ou menos, né? Preocupado com esse congelamento de óvulos, estava um pouco na dúvida porque fazer, se fazer, morrendo de medo de fazer. O que eu vou sentir? Vai engordar? Meu Deus, eu vou engravidar no meio do processo porque eu vou ficar super fértil. E, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, é super tranquilo. Eu sempre explico que o congelamento de óvulos, ele é meio que um seguro de carro ou uma poupança, né? A gente guarda esses óvulos para se precisar no futuro ou se quiser usar esses óvulos no futuro, né? Então, assim, tem muita gente que fala, mas eu nem penso em ser mãe, imagina. Sei lá se eu quero ter filho, tô muito nova, tá muito cedo. Mas o congelamento também é para essas pessoas, né? A gente não precisa decidir isso agora com os nossos
30 e poucos anos, até 40 anos. A gente sabe que hoje o papel da mulher é completamente diferente das nossas mães e das nossas avós, né? A gente tem uma vida muito mais ativa, a gente batalha muito mais por Tem carreira e tudo. idade, assim? Você acha que tem, tipo, um limite de idade para fazer o congelamento de óvulos? Não existe. Isso mandaram muitas mensagens perguntando a partir de que idade que a gente pode fazer o congelamento, né? E até que idade que a gente pode fazer esse congelamento. A gente pode Sim. fazer congelamento sempre, em qualquer idade. Mas claro que antes dos 35 anos seria o ideal, porque é o ápice da quantidade de óvulos que a gente tem e principalmente a melhor qualidade desses óvulos. Acho que Uhum. toda mulher já ouviu falar que quanto mais velha a gente fica, mais difícil fica de engravidar, maior risco de aborto, maior risco de síndrome de Down. Então, o ideal é a gente fazer esse congelamento quanto antes, porque a gente consegue aproveitar uma boa qualidade dos óvulos. Sim, legal, legal. Pois é, tá aí, né, gente? Muita gente perguntou esse negócio de se tem um limite de idade, como é que funciona. Tem um examezinho que a gente até faz aqui, aquele exame lá que cobra aquele negócio. Como é que é o nome daquele daí? Isso. Chama hormônio antimileriano. Ele é um Isso. exame, isso, é um exame de sangue, qualquer mulher pode fazer, tá? E ele fala um pouquinho a respeito da quantidade de óvulos que a gente ainda tem. O que acontece com o nosso organismo? A gente nasce com uma quantidade de óvulos e a gente, diferente dos homens, a gente não produz nenhum óvulo a mais ao longo de toda a nossa vida. A gente vai gastando, vai gastando, vai gastando, até que um belo dia a gente entra na menopausa e acabaram-se esses óvulos e não tem como recuperar. O único jeito que a gente tem de prevenir isso é congelando o óvulo para usar quando a gente quiser. Sim. É, porque ele é realmente. Eu tava falando isso aí pro pessoal, porque assim, a gente descobriu aí, né, esses dias aí que teve algumas consultas aí com você, e não, não tem muito uma regra, né? Pode ser que você tenha, sei lá, 20 anos e o seu antimeriano esteja abaixo da média, esteja com 40 e ele esteja bom ainda. Então não tem muito uma regra, né? Isso. É esse o nosso grande perigo, assim. Tem muita paciente que com 20 e poucos, 30 e poucos anos fala: "Ah, eu ainda tô super fértil, eu tenho um monte de tempo ainda, se, sei lá, se até os 40 anos eu não engravidar, eu recorro a um tratamento de fertilização". Infelizmente não é tão fácil assim. Tem algumas pacientes que antes desses 35 anos, essa reserva ovariana ela já pode reduzir. E a gente só não tem como prever, não tem como saber. Então, o ideal é a gente testar um pouco mais cedo e tentar se prevenir, né? Verdade, verdade. Eu mesma, gente, eu morri de medo, assim, sabe aquele negócio daquele, né? Aquela lenda urbana da mulher passar dos 30 anos e ser mais difícil de engravidar, aquele negócio todo, a criança com algum problema. Eu tinha muito medo disso. Ainda mais que eu sempre fui uma pessoa que eu era muito focada em correr essas coisas, deixar esse lado aí de família para depois. Eu sempre tive muito medo e por isso que eu tinha vontade de congelar ovos. Aí depois, passando com a doutora Camila, eu vi que não é bicho de 7 anos. É a gente que É. coisa na cabeça mesmo. Não é, gente, é super tranquilo. Quando a Sara me convidou para fazer essa live, eu amei, porque é um assunto que eu sou ultra confortável. Eu sou tanto do lado da médica como da paciente. Eu já fiz 3 ciclos de congelamento de óvulos e eu falo, eu não indicaria para ninguém se eu achasse que é um tratamento absurdo de sintoma, de injeção, de medicação, de ai, ninguém vai sobreviver, eu vou sentir um monte de coisa. Jamais. Na verdade, o que a maioria das pessoas falam é: ah, eu fiz o tratamento, termino o tratamento e fala: gente do céu, dá para fazer isso aqui todo mês, é muito tranquilo. Até para aproveitar esses 3 ciclos, apareceu uma perguntinha lá pra gente, perguntando exatamente isso. Quantos ciclos seria o ideal para poder ter, né? Para poder pegar a quantidade de ovos ideal? Depende muito da idade da mulher e da reserva ovariana, né? Então, se você tem uma boa reserva ovariana, significa que você vai ter um monte de óvulo para coletar, às vezes você vai precisar fazer um tratamento apenas. Se você tem uma quantidade menor, ou se você já passou dos 35 anos, que seria aquela idade excelente para fazer, talvez você vá precisar de mais de um ciclo de congelamento para ficar um pouco mais tranquila. Existe um número mágico aí que a gente fala entre 15 e 20 óvulos, mas isso varia muito entre cada paciente. Eu tenho um paciente de 40 anos que coleta 40 óvulos. É
fora do habitual. E eu tenho um paciente de 30 anos que coleta 1, 2 óvulos por vez. Então, mesmo sendo muito jovem, às vezes essa pessoa vai precisar fazer 2, 3, 4 ciclos de congelamento. Sim, então depende muito e varia de pessoa para pessoa. Isso. E a coisa que toda pergunta, é caro fazer isso? Bom, vamos lá. Depende muito da clínica que você escolhe, onde você está, do tipo de medicação que você usa. Os tratamentos, eles baratearam bastante dos últimos anos para cá. Porque os estudos foram melhorando, a gente descobriu outros tipos de medicação que são mais simples, são mais fáceis e são mais baratas e funcionam iguais. Então, tem ficado muito mais inclusivo o tratamento de congelamento de óvulos e os tratamentos de fertilização também. Hoje no Brasil, eu acho que eles variam em, sei lá, desde 6, 7 mil até 30 mil, dependendo dos casos. É meio que... por que varia tanto? Varia igual você comprar um Chanel ou comprar uma bolsa, sei lá onde, mas todas elas vão funcionar iguais para o seu propósito de guardar alguma coisa, né? Sim. Então tá vendo aí, viu, gente? Estão perguntando quanto é que custa, se é caro ou não. Vai depender aí de onde vocês fizerem, como custa também, né? Quando a pessoa fizer. Então são várias coisinhas nisso daí. Uma pergunta que apareceu muito, o povo querendo saber. Tem Desculpa. Pode falar. Linkando essa pergunta que você fez, uma das pacientes me mandou uma mensagem que foi super legal, que eu acho que vai linkar muito bem aqui com essa parte de custo. Existem vários pacientes que tentam engravidar e não conseguem, ou só conseguem com tratamento de óvulos doados. O que é isso? Alguém mais jovem, com um bom ovário, faz essa doação, como se fosse uma doação de sangue, doação de órgãos, e assim ela consegue gerar um neném, né, com esse óvulo doado. Para as pacientes que são doadoras, várias clínicas, elas oferecem um tipo de benefício para esse tratamento. Por exemplo, ela faz uma doação e ela acaba ganhando um benefício no tratamento dela. Dependendo de onde ela fizer, por exemplo, uma das clínicas onde eu faço parceria, daria pelo menos para um ciclo de congelamento, sem custo nenhum, né? Então ela faz a doação sem custo e ela acaba ganhando um tratamento também sem custo. Então é muito legal. É bem legal mesmo. E depois que a gente congela esses óvulos, tem limite para ficarem congelados? Tem um limite? Não tem. Óvulo congelado não envelhece. Então, você pode congelar agora com 30 anos, usar com 50 anos de idade. Eles não vão perder qualidade e você vai ter a mesma chance de gravidez como tivesse 30 anos. Entrei na menopausa. Não tem problema. O útero, a gente engana fácil. Agora, o ovário, a gente não ressuscita. É muito legal isso, né? Sabendo que a gente pode ser, hoje em dia, com a tecnologia, a gente pode ser mãe a qualquer momento, sem medo, né? Sim. Isso. Eu tenho pacientes de 57 anos grávidas, gente. Olha, gente, que delícia! Né? Nossa, não deixa nem minha mãe ficar sabendo disso aqui, não. Vai que ela dá a louca lá, tá querendo faz criança também, gente. Ai, A minha não faz porque não tem útero, mas se tivesse, ela já tava... tava na minha porta batendo, quero um filho. Explica pro pessoal aí como é que é a retirada desse óvulo e como é que a gente faz para estimular ele ao crescimento. Tudo bem. Eu trouxe aqui um ajudante para ficar mais fácil da gente entender o que é um ovário, tá bom, gente? Ó, esse aqui é o modelinho que eu uso sempre na consulta. Esse aqui seria um útero, aqui a trompa e aqui seriam os nossos ovários. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Todo ovário ele é recheado dessas bolinhas aqui, que é o que a gente chama de folículos. E cada folículo tem um óvulo em potencial. Como que funciona então o tratamento? A gente vê em cada paciente por ultrassom ou pelo exame de sangue como que estão esses folículos. Começamos medicações que são medicações orais ou injetáveis ou uma combinação dos dois. E a gente vai avaliando o crescimento desses folículos que tem o óvulo dentro. Então, a gente faz entre 1 e 3 ultrassons durante todo o processo. E esse processo geralmente não leva mais de 2 semanas. É por volta de 10 a 14 dias, em média, para iniciar e fazer a coleta desses óvulos. É muito rápido. Essa dúvida aí, gente, é uma coisa que eu tinha, que eu morria de medo, que eu tava perguntando pra ela, se eu ia engordar, se meu corpo ia mudar, se eu ia ter muito efeito colateral desse negócio. Aí foi que ela explicou pra mim, 2 semaninhas, é uma coisa que é muito rápida.
Às vezes você tem alguma reação, às vezes não, depende muito da Mariana, né? De como é que é cada corpo de cada mulher, então depende muito. Que essa era uma dúvida que eu tinha muito, que eu morria de medo, porque todo mundo sabe, né? Que eu acabei de flip, entrei na faca, aquele negócio todo, eu tava morrendo de medo. Agora fazer um tratamento para congelar os óvulos e eu vou engordar. Como é que vai acontecer? Eu morria de medo disso daí. E ela foi lá e tranquinou, disse que não, que é uma coisa que é um período curto, aquele sofrimento, mas que passa muito rápido. E nem sofre, na verdade. Você sente um leve conforto, assim, nada que seja um sofrimento. Mas uma mulher que estava sentindo tanta coisa, isso, gente, é cólica, É. existe. Gente, isso não é nada. A maioria das pacientes não sentem absolutamente nada. Quanto mais estimula, ou seja, quanto mais óvulo tem, mais sintoma pode sentir. O que pode sentir? Retenção de líquido, cólica, sensibilidade na mama, um pouco de náusea, mas são todos sintomas passageiros. Fez a coleta de óvulos em no máximo uma semana, 99% das pacientes têm se recuperado muito bem. E essa retenção de líquido, que muita gente confunde com ganho de peso, ela volta toda ao normal. Você imagina, eu sou um cisco de pessoa, eu sou muito pequenininha. Eu fiz 3 ciclos. Você acha que eu ia ter feito o segundo e o terceiro se eu fosse virar uma bola? Eu não ia fazer, jamais. Então, dá para fazer, todo mundo sobrevive, gente. Tá vendo aí, né, gente? E essa retirada de óvulos aí, dói? Não dói. A retirada de óvulos ela é feita em clínica especializada, com a paciente sedada. Então, a paciente vai dormir, vai acordar e vai falar: meu Deus, já acabou. É muito rápido. É tudo feito com ultrassom transvaginal, não tem corte na barriga, não tem curativo, não tem internação. Você entra andando na clínica, anestesia, coleta, meia horinha você está acordada, comendo e indo embora. É muito sossegado. Tá vendo aí, gente? Que a gente tem muito esse medo aí, né? Já pensa que é uma coisa que vai ser agressiva, né? Que vai tirar alguma coisa do nosso corpo, assim. Não, muito Não rápido. precisa ter medo também. Eu queria falar para vocês, eu tive esse processo que eu comecei, não consegui retirar porque os meus óvulos eles não cresceram, não amadureceram nesse tempo que a gente estava tomando a medicação, que foi uma coisa que é completamente atípica. Ela falou que isso não é comum, foi bem atípico mesmo. Eu fui aquela coisa, aquela exceção que acontece, faz parte. Mas assim, mesmo assim, eu tomei a medicação durante umas 2 semanas, né, mais ou menos. Isso, foram uns 10 dias. Eu tomei durante uns 10 dias a medicação. Eles chegaram, dos meus óvulos chegaram a aumentar, mas como eu tinha uma reserva muito maior, não seria legal a gente fazer 2 separadamente. Era melhor a gente esperar um próximo ciclo para todos eles crescerem e amadurecerem. Então você Exatamente. acabou decidindo fazer ali. É que a reserva, eu posso falar, né, Sara? Não sei. Claro, falar. Pode. A reserva da Sara é excelente. Então, quem tem uma reserva muito alta tem um risco de um probleminha depois da coleta que chama hiperestímulo ovariano. Então, a gente dosou muito a mão aí na quantidade de medicação que ia te dar para não ser demais e você sofrer muito depois do processo. Porque a gente sabe que você é super ativa. Imagina se eu te falo, Sara, eu preciso que você fique uma semana deitado bebendo água, você vai querer me matar. Só que é tão potente o seu ovário que o tanto que a gente deu de medicação, ele não animou muito, ele quer mais medicação. Então, numa próxima vez, a gente vai fazer um pouquinho mais de medicação aí para você, mas vai dar certo, gente. É assim, às vezes a gente não acerta a dose numa primeira tentativa, mas sempre dá certo. Com reserva boa, tudo vai. É isso aí. Uma pergunta, ó. Tenho 30 anos e tenho SOP. É síndrome do ovário policístico. Ovário policístico. Eu tava aqui. O que é esse SOP? Será que ainda pode congelar óvulos? Ou se Quem tem SOP ou síndrome do ovário policístico significa que tem uma reserva ovariana maravilhosa. Ou seja, vai coletar muitos óvulos. E aí é uma delícia, porque é super jovem, 30 anos, com a reserva excelente, provavelmente vai precisar de uma coleta e mais nada. Olha que delícia. Mila, é a Mila que perguntou isso. Mila, a sua pergunta é exatamente o meu caso. Então dá tudo certo no final. Exato. Eu tenho exatamente 30 anos e o meu também é a mesma coisa. São os ovários policísticos. Então, por isso que a reserva é tão boa. A gente consegue retirar tudo em um único ciclo. A gente vai lá e já resolve o problema. Ficar voltando lá de novo.
Então, a dúvida está respondida. Você consegue também fazer, tá? Consegue. Estão perguntando aqui como é que funciona caso a pessoa queira procurar um doador. E se tem uma idade para poder ser mãe, quando você vai fazer esse processo. Não existe idade para você usar esses óvulos. Todo mundo perguntou, até quando eu preciso usar esses óvulos? Tem um limite? Não tem. O Conselho Federal de Medicina sugere que a gente faça tratamentos em pacientes de até 50 anos de idade. Porque pacientes muito mais velhas do que isso acabam correndo o risco da gente ter uma pressão alta, um diabetes. Imagina 50 e tantos anos grávidas de gêmeos. São gravidezes muito arriscadas. Eu tenho pacientes assim, mas a gente não dorme até nascer. É dureza. Mas isso não é uma regra. Se após os 50 anos a paciente estiver ciente dos riscos de engravidar e tiver uma boa condição de saúde, ela pode fazer utilizar esses óvulos ou que ela tem congelados, ou ela pode usar óvulos doados de uma pessoa mais jovem e pode engravidar. Legal. E o homem, se o homem quiser fazer com os espermatozoides, é muito diferente o processo? Como é que funciona? Se o homem quiser engravidar assim, ter filhos, ou se quiser doar. Pelar os espermatozoides, né, para o futuro. Pode. A gente tem vários pacientes que são contrários, né? Tem muitos casais de mulheres que precisam recorrer a banco de sêmen, ou mesmo casais héteros que precisam de banco de sêmen também porque o marido tem algum problema. A doação de sêmen é muito mais tranquila até, né? Vai fazer alguns exames de sorologia que são obrigatórios e vai lá coletar nos potinhos e depois esse material ele vai ser congelado. E ajuda um monte de casal também. Legal. O homem também tem que tomar remédio para estímulo, alguma coisa assim, como a mulher? Não precisa. Olha, É a injustiça da vida. É só um potinho sem o na banheiro vida. é ali. E aí, antes do processo acontecer, são muitos exames que é feito, antes e durante? Como é que é isso daí? Gente, é muito tranquilo de exame. O que a gente precisa, obrigatório, são exames de sorologia, que são norma da Anvisa. Então, sífilis, hepatite, HIV, hepatite C. A sorologia do Zika vírus, que é obrigatória desde o surto que a gente teve de Zika há uns 6 anos atrás. E alguns exames que às vezes a gente acha mais prudente. Um hemograma, para ver se não tem anemia, se a plaqueta tá boa, se não tem diabetes. Mas assim, pouquíssima coisa. A verdade é essa. Não, legal. Deixa eu olhar aqui, deixa eu abrir as perguntinhas que o pessoal tá mandando aqui agora, pra gente ver se tem uma coisa que a gente não falou aqui. Ó, perguntaram aqui se é feita alguma análise da qualidade de ovos, foi o que você falou dali do exame de sangue, né? Pra gente poder ver se da qualidade dos ovos, quantos óvulos tem ali, né? Como é que seria isso? O exame de sangue, ele vê a quantidade. A qualidade é sempre referente à idade da mulher. Então, assim, eu tô com 40 anos, posso fazer? Pode. Para você ter uma noção, com 40 anos, 80% dos nossos óvulos já tem alguma doença. Então, é dureza. Com 30, 70% desses óvulos são saudáveis. Então, é 30% de alteração. Por isso que vale tanto a pena fazer o tratamento quando ainda se é jovem. Não, legal. Estão perguntando aqui, ó, aqui ela perguntou que ela tem endometriose. Ela pode fazer ou tem algum... Isso entra muito no do ovário policístico. O pessoal do ovário policístico, da endometriose, da laqueadura, dos problemas de trompa, das usuárias de DIU, de pílula, de implante, todas perguntaram: posso fazer? Preciso tirar? Preciso operar? Pode fazer, gente. Congelamento pode fazer de todo jeito. Quem tem DIU não precisa tirar DIU. Quem tem implante não precisa tirar implante. Até quem usa o anticoncepcional, se tiver uma boa reserva, não precisa pausar. Para o anticoncepcional, menstruou, que a gente menstrua depois de alguns dias de pausa, né? A gente já pode começar o ciclo. E não fica super fértil, porque a gente faz o bloqueio da ovulação. Um monte de gente morre de medo de engravidar durante o processo, mas o que a gente quer... A pergunta que eu tenho aqui, ó. Tem risco de engravidar no meio do tratamento? Já pula bastante. Não tem, porque fica mesmo, o ovário fica lindo, as pacientes ficam loucas, quem faz doação fica morrendo de medo. Só que a gente não quer que você ovule durante o processo. A gente vai coletar todos esses óvulos durante no finalzinho do seu tratamento. Então, se você ovula antes, você só engravida se você ovular, é porque a gente perdeu o tratamento, né? Então,
A gente não deixa vocês ovularem aí. Pode namorar, pode fazer atividade física, pode passear, pode beber? Pode beber. Tem muita gente que fica, ai, mas não vai piorar a qualidade dos óvulos e tudo. Alguns estudos falam que sim, outros falam que não tem muito impacto. Eu prefiro deixar todo mundo aí livre para viver sua vida e aproveitar, porque quando a gente começa a fazer... Como? Hidratar bastante, né, esse bebê. Hidratar bastante, isso. Mas porque se a gente restringe muito, fica chato, né? Meu Deus, eu bebi até as vésperas da minha coleta, então... Então faz parte. Faz Então parte. pergunta também, ó, se é caro depois quando você quer fazer o implante nesse óvulo. Se é caro o tratamento depois de fazer o implante. Isso. Como que funciona depois que esse óvulo está congelado? Ah, cheguei nos meus tantos anos, me deu vontade de ser mãe. Ou tenho um parceiro, vou usar esse sêmen, ou vou pegar um banco de sêmen, vou fazer uma produção independente. Esse óvulo ele pode ser usado da forma que a paciente quiser. A gente vai descongelar esse óvulo, fertilizar com algum espermatozoide, formar um embriãozinho no laboratório e esse embrião vai ser colocado dentro do útero. Esse processo também varia muito de cada clínica, mas é um processo mais tranquilo. Ele deve custar entre 3 a 5 mil, mais ou menos. Depois, Tá. quando você precisar usar. Se precisar, né? Se precisar, é verdade. Se precisar. Talvez aconteça de forma natural aí. Exato. Deixa eu ver, tem mais alguma coisinha? Será que a gente esqueceu de perguntar aí? Vamos ver. Alguém perguntou se entra na menopausa antes do tempo, já que a gente tira os óvulos. Não, gente. Os óvulos que a gente retira para congelar são óvulos que você já perderia naturalmente aquele mês. A gente tem uma coisinha que chama de recrutamento desses óvulos. Todo mês o seu organismo faz esse recrutamento, ele puxa esses óvulos para ovular, só que apenas um ovula e todos os outros morrem. O que a gente faz com o processo é pegar todos esses, os que iriam morrer e o que iriam ovular, e no mês seguinte o seu organismo entra tudo de novo para fazer um novo recrutamento e uma nova ovulação. Então, vida normal depois, menstrua normal, pode engravidar espontaneamente normal, não acelera a menopausa, vida que segue. Você está perguntando aí quem tem laqueadura, se pode fazer o procedimento. Pode? Tranquilo, sem problema nenhum. Legal, tá vendo, gente? Tá vendo? Tem muita coisinha que o povo fica perguntando e são coisas que nós temos essa dúvida aí. Eu acho que você tem que aproveitar mesmo de perguntar para saber. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Manutenção, elas perguntaram também como que funciona a manutenção desses óvulos. Aí depende também de cada clínica, né? A gente tem um custo de manutenção, sim, que é infinitamente mais em conta do que o processo em si. Ele varia mais ou menos de R$ 1.000 por ano. É como se fosse um IPVA de carro, digamos assim. Que você pode pagar mensal, ou semestral, ou anual. Ou às vezes até já pagar um congelamento aí com desconto por 3 anos, que aí você fica livre, sossegado e faz o que quiser. Legal, legal. Mais alguma coisinha? Vamos ver se tem uma pergunta aqui de diferente que a gente não falou. Gente, isso é muito legal, porque é um assunto que eu tive muita dúvida. E eu já tinha essa vontade de congelar já tinha alguns anos. Então, por isso eu falei, cara, por que não trazer isso aqui para vocês, sabe? Vocês poderem entender também um pouquinho como é que funciona. Vou deixar a live salva aqui, que a galera pedindo aí para deixar salva. Vou deixar salva, que a gente tem todas as dúvidas de vocês aí respondidas. Acho que é importante esse assunto aí para as mulheres. Aqui, ó, não perguntando como é que é o pós-operatório, se decide alguma coisa, depois. É muito tranquilo, você sai andando, eu saí, almocei uma feijoada depois, sossegado. É muito tranquilo, juro. Por conta da sedação, do dia do processo, eu sempre oriento, não pode trabalhar, não pode ir para academia, mas porque você vai ficar sonolenta durante aquele dia. Dia seguinte, vida normal. Quem estimula muito o ovário vai ter um pouquinho mais de sintoma, vai ficar mais inchado, pode ficar com um pouco mais de cólica. Mas assim, tudo passageiro, gente. Eu tenho paciente que coleta 40 óvulos, que fala assim, não senti absolutamente nada, tô bem, bola pra frente. Legal, legal. Ai, gente, acho que é isso. Mais alguma coisa, doutora Camila, pra gente poder falar pra ele? Acho que é isso. É um assunto que está crescendo muito, muita gente tem muita dúvida ainda. Eu estou super aberta a esclarecer todas essas dúvidas. É um assunto assim que eu amo. Eu acho que depois, nossa primeira revolução foi a pílula, né? Para deixar a gente ter filho aí quando a gente quiser. Mas eu acho que hoje o casamento da pílula é o congelamento de óvulos.
Eu sempre falo assim, você não tem um carro, você não paga o seguro do carro? Você não paga o seguro do carro porque você quer usar o seguro. Ninguém quer bater o carro. Ninguém paga um plano de saúde querendo quebrar uma perna e ir para uma UTI e fazer uma cirurgia. Então é tudo precaução. Prevenir ainda é o que a gente tem de melhor. Legal, legal mesmo. Tá vendo, gente? É nem um bicho de sete cabeças. E eu, assim, Incrível. estou realizando aí esse sonho aí que eu tinha de fazer isso. Que foi como ela falou. É como o seguro do carro, não tô querendo usar, não. Mas, se precisar, se eu ver daqui a alguns anos, eu tenho a vontade de ser velha, ou não conseguir idade por algum motivo de forma natural, eu tenho essa reserva lá. Fica aí, eu ficar mais tranquila comigo. Porque é uma coisa que eu Isso. me amo mãe. Então, para mim, eu tinha esse medo de ter a vida que eu não conseguisse ser mãe. Então, era muito importante já cuidar disso desde agora. Tem muita gente, Sara, inclusive, que está congelando para um segundo filho. Que às vezes já está num relacionamento, já está casada, está com seus 34, 35, vou começar a tentar ter filho agora, mas queria ter dois filhos, o segundo vai vir lá para os 40. Já faz o congelamento, porque com 40 anos é completamente diferente dos 34, né? Então, vale super a pena. Não, legal. Muito obrigada. Obrigada. Vou deixar a live salva, tá, gente? Então, quem tiver as dúvidas aí, quem quiser assistir de novo, tentar entender. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar para mim, pode perguntar para a doutora Camila também. Manda uns directs pra gente aí, que a gente vai tentando resolver. Falar quando eu for fazer o tratamento, que eu devo começar o próximo ciclo, próximas semanas. Eu vou falar aqui para vocês como é que é tudo, tá bom? Não vão sumir, vou falar para vocês. É que a gente ficou frustrada. Eu fiquei frustrada. Eu cancelei esse ciclo assim, chorando. Mas eu falei, não, Sara, o seu ovário tem um potencial maior do que o que a gente conseguiu estimular. Então, vale a pena a gente segurar um pouquinho para você ter fazer uma vez e não precisar fazer mais. Uma única vez. Isso. Muito obrigada, doutora. Um beijo, obrigada, gente. Tá, gente, com essas dúvidas todas aí. Tá bom? Beijo, obrigada, pessoal. Boa Beijo. noite. Boa noite. Tá vendo aí, gente? Acho que a gente tirou bastante dúvida de vocês aí, né? Sobre esse negócio aí do congelamento de óvulos, como é que funciona, se é caro, se não é caro, como é que é esse processo. Depois, quando quiser fazer a fertilização também, como é que é. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida que vocês ainda tenham, pode deixar aí manda direct pra mim ou pra doutora Camila, pra vocês poderem tirar essas dúvidas de vocês, tá? E super indico ela, tá, gente? Maravilhosa, ginecologista maravilhosa. Ela fica aqui em São Paulo, trabalha aqui em São Paulo. Então, quem quiser depois também ter uma consulta com ela, alguma coisa, poder ter mais detalhes, acho que vale super a pena, tá? Vou deixar a live salva pra vocês poderem ver depois, beleza? Um beijo, meus amores, e boa noite pra todo mundo, viu? Tchau, tchau, gente.